Oi, pessoal. Acabamos de sair da aula e eu vou aproveitar então esse tempinho do nosso encontro aqui na videoaula para falar um pouco sobre o livro da Tia Dita. Primeira coisa interessante que eu acho é que a Tia Dita, né, que eu tô falando para vocês aqui, ela como compositora era conhecida como Tia Dita e como escritora ela era conhecida como Bina, né? Ela se autoproclamava Bina. O nome dela era Benedita Cândida, né? Então, Dita como cantora e Bina quando ela escrevia. E como eu disse para vocês na aula, esse livro é um livro de contos e causos, sempre coisas que acontecem na rotina, que aconteciam na rotina dela, que é a rotina da maioria das pessoas, né? Então, como eu disse, alguma história que aconteceu no ônibus, ou ela conta, por exemplo, alguma história que ela ouviu falar, né? Assim, eu falei para vocês a história que ela conta, que ela ficou 92 horas acordada, indo de um lugar para o outro, ia para Raposo Tavares, ia no Samba da Vela, ia para Carapicuíba, ia para Tabuão, né? Como esse é um conto mais longo, eu vou deixar ele para a gente falar sobre ele depois. E no começo do livro, Os Loucos da Cidade, né? Acho que aí fica ao contrário, né? Enfim, Os Loucos da Cidade. E aí ela conta 6 historinhas. Eu queria aproveitar então esse tempinho para ler uma aqui para vocês, bem curtinha, e quero que vocês pensem em histórias desse tipo, né? Em figuras, personagens desse tipo, que existem em toda a cidade. Por menor que seja, a gente sempre tem alguma figura, algum homem, alguma mulher, alguma família, não sei, que tem alguma fama na cidade, faz alguma coisa engraçada, ou alguém que porventura não conseguiu se enquadrar socialmente num trabalho, né, em alguma caixinha, digamos assim, e essa pessoa de alguma forma é acolhida pela cidade, né? As pessoas ajudam e inclusive essas pessoas viram personagens às vezes históricos das cidades, né? Vivem muitos anos e as pessoas até criam um carinho por elas. Uma história curtinha, por exemplo, chamada Doidinha. Começa assim: essa realmente era doida. Passava por você, dava uma olhada e dizia: vou te dar um soco na cara. Mas quando chegava bem perto, se virava e ia para o outro lado, deixando a gente assustada. Muitas vezes ela apanhava, coitadinha. Chorava que dava pena. Custou muito para que todos entendessem que ela só falava, jamais agia. Sorria sempre em seguida. Quando toda a cidade se acostumou com ela, fazia a mesma coisa. Eu também vou te dar um soco na cara. E saía cada um para um lado sorrindo, como sempre. Certo dia, não sei porquê, a doidinha se atirou na frente de um carro e o motorista, mesmo não estando em alta velocidade, não conseguiu evitar o atropelamento. A cidade inteira chorou a sua morte. Mas o slogan ficou e por muito tempo se falou: vou te dar um soco na cara. Eu confesso que eu já vi uma pessoa falando isso no metrô. Um caso parecido. Outra história interessante dessas figuras que povoam as cidades, os bairros, esse chama O Coronel. Tem um homem cuja roupa já mudou de cor, porque ele não troca de jeito nenhum. Apareceu vindo não sei de onde, dizendo que era coronel, e o apelido pegou na hora. Pura gozação, claro. Um belo dia apareceu com uma medalha pendurada na altura do bolso, outro dia no ombro. As medalhas iam aumentando. À medida que as pessoas viam o quanto ele gostava de medalhas, iam trazendo de casa, tirando do meio das tralhas tudo o que encontravam.
medalhas de santos, medalhas de honra ao mérito, tanto de escola como de soldados. E até moedas velhas furavam para transformá-las em medalhas, só para presenteá-lo, e ele ficava muito contente. Não havia lugar para colocar mais nenhuma medalha. O paletó já estava até descosturado de tanto peso, e o coronel nunca aborrecia ninguém. Era uma pessoa que se tornaria lendária na cidade. Quando havia procissão, lá estava o coronel atrás da banda. Era carnaval, olha ele atrás do último bloco. Sempre sorridente, contava alguns casos acontecidos no quartel onde ele teoricamente comandava. Nunca serviu o exército. Disso todos tinham certeza, devido ao seu pequeno porte e postura inclinada para o lado direito. Muitos ouviam atentos, principalmente onde houvesse crianças. Ele enfeitava um pouco mais e a criançada se divertia e pedia: "Conta mais, coronel, conta mais." Quando o coronel morreu, a cidade ficou bastante triste. Ele era conhecido de todos e a sua figura era muito marcante. Adeus, coronel. Esse caos, então, chama o coronel, essa figura. Mais um. Vamos ver aqui mais um. O mudinho. Então, mais uma dessas figuras, né, que eu quero que vocês pensem se vocês conhecem no Jaguaré ou em outros bairros onde vocês moram, ou em alguma cidade. Em geral, em cidade pequena, é mais comum a gente conhecer essas pessoas porque a gente conhece todo mundo, né? Último conto. O Mudinho. Sou de uma cidade do interior de São Paulo. Cidade pacata, tranquila, como são todas as cidades do interior. Gente boa, todo mundo se cumprimenta. Os únicos lugares onde ainda se pode dormir com janelas abertas. Muitas vezes, a gente até dorme do lado de fora, na calçada. É só colocar uma colcha, uma almofada, colocar a cabeça ali, olhar o céu estrelado que está sempre lindo e o sono já chega. De repente, olha a aurora aí, gente. A noite está longe e o dia já chegou. É hora de trabalhar. A mãe tem sempre um bolinho de chuva para o filhinho ir forte para o trabalho. Lá existem apenas 2 firmas. Os que não trabalham nelas se espalham pelas padarias, farmácias, bares e lanchonetes. Os outros estão desempregados. A mulherada, em sua maioria, é dona de casa. Todas cozinham, lavam, passam, arrumam a casa, costuram, bordam, tricotam, crocheteiam, e vão cuidando de crianças também. São verdadeiras Amélias, mas são felizes. O leitor deve estar pensando que até aqui não houve nenhum louco, mas eu chego lá. Os loucos de quem falo não são os verdadeiros loucos. Vamos dizer que são os cheios de manias. Tem um mudo que fala no orelhão 2 vezes por dia, em horários variados. Ele chega até o orelhão, põe o telefone no ouvido e começa a dar uns gritos que quase toda a cidade ouve e comenta. O mudinho está telefonando. Grita por uns 2 minutos, recoloca o telefone no gancho, passa a mão nos cabelos, ajeita a gola, alisa a camisa com os 2 polegares, puxa a calça pelo coço e depois de todo esse ritual, ele sai todo imponente, como se tivesse feito uma coisa muito importante. Apruma o corpo e anda ligeiro, olhando de um lado e do outro, sorrindo para todo mundo, feliz da vida. Se passa um dia sem que ouçam os gritos tão conhecidos, aí a cidade inteira se preocupa. O que será que aconteceu? Não ouvi o mudinho telefonar hoje? Eu também não. E assim é, até os dias de hoje. Então, gente, esses foram algumas pequenas histórias, né, desses personagens. Eu vou mandar para vocês esses textos, para quem quiser ler. E depois a gente segue falando sobre esse livrinho, né, para ver se a gente consegue usar um pouco desse gênero, né, da literatura para falar sobre a periferia, né?
e sobre a vida na periferia, na verdade, usar a literatura como uma das artes possíveis, né, de serem produzidas nas periferias. E esse tipo de conto, de causo, esse gênero literário, ele utiliza justamente o nosso dia a dia como inspiração, né? Então acho que vocês, com todas as histórias que tem, com certeza tem muitos contos, causos para contar, né? E quem sabe a gente seguindo por esse caminho seja uma boa opção para a gente produzir alguma coisa legal até o final do ano. Tá bom? Então já vou escanear aqui os contos, mandar para vocês e vamos pensando nessas histórias para a gente chegar na semana que vem com algumas para contar. Tá bom? Um beijo, obrigado pela atenção.